Vamos lá. Os campos relacionados aos blocos, às corridas, tempos de programações relacionado às questões que relacionam o Brasil, a educação e parâmetros que vão relacionar as leis orgânicas, que são diretivas e indiretivas diante do tempo líquido, alguns autores como Bauman, Deleuze, né? Aqueles campos que relacionam entre patamares. Eu estava há tempo agora olhando nos canais digitais, está lá escrito lá, ou seja, café ou chá. Café analgésico também ajuda a ver um relaxamento muscular. Embora esse analgésico, o café nos traz também panoramas importantes, como a cafeína o campo de concentração. Que, embora o café para alguns são estimuladores, mas também que possam inibir, como chá, como calmante. Aí nos traz várias nomenclaturas que relacionam que o café, o chá e o leite podem trazer edemas. Edemas que relacionam poderes relacionados à própria substância, que são H2O, né, e esses campos ligados à bioquímica. Depois vou trazer aqui algumas questões de algumas substâncias, cadeias alimentares, para nós discutirmos sobre a linguagem, o corpo avaliativo e o corpo avaliado, entre a serotonina, a substancina. Substancina está relacionada a todas as proteínas e aminoácidos, né, que são termos colocados, alguns PHDs que relacionam a linguagem. Tempos atrás eu já participei de alguns núcleos de pós-graduação entre esses campos. O que eu quero dizer? Onde há uma substância, há uma endorfina. Aonde há uma endorfina, há uma dopamina. Aonde uma dopamina, há uma serotonina. Aonde há uma serotonina, há um tempo que possa haver concentração, o tempo de concentração, os gradientes, podem ser positivos ou negativos. E esses campos positivos e negativos nos trazem gradientes entre os meios osmóticos, mandibulares, osmeostáticos, líquidos, que relacionam a saliva. Tempos atrás, eu estava discutindo com um doutor, relacionando que o campo da mandíbula craniana entre as mulheres eram mais fortes em questões de as questões relacionadas à porcentagem de gordura, proteínas, ou seja, o campo do miocárdio é maior ou grande. Nos traz vários parâmetros ligados a uma teoria residual. Resíduos. O que é resíduos? São cabelos, são unhas, ou seja, são fatos que muitas vezes ficam em detalhes. Qual é o meio de elaboração entre as leis orgânicas respectivas relacionadas aos planos de ensino, as orientações sexuais, orientações sociais, orientações motoras, orientações afetivas, em cada viés e protocolos ligados ao esporte e às suas vivências? Aonde há uma vivência, há um patamar. Aonde há um patamar, há um campo exemplar. Aonde há um campo exemplar, aonde há um campo que nos traz eficácia entre os campos cronológicos, entre o movimentar e o seu ser, o movimentar e o seu ter. A motrivivência relaciona a própria aplicabilidade. E a aplicabilidade nos traz campos intras, né? Entre intras pensativos, entre intras afetivos, entre intras motores. Nesses termos entre conceitos de agilidade, nos traz campo homeopáticos, ou apáticos, empáticos, relacionado a alguns campos de mistérios ritualísticos que regionam, né? Ou seja, a comida, as comidas populares, os campos que regionam essas questões, nos traz maneiras que vai relacionar questões importantes. Como é que eu posso trazer para nós algo que possa veicular as emendas, as substâncias, os estudos, ou seja, entre a modernidade e a pós-modernidade e a pré-modernidade, nos dá algo que possa sustentar o campo imperial entre a Idade da Pedra e a Idade da Pré-História. A Idade da Pré-História vai nos trazer conceitos entre meios que vão consolidar. Se eu coloco um H2O, o hidrogênio e o oxigênio, coloco o carbono entre colocações ligadas, vamos brincar em campos de bioquímica. O que ocorre? Se há um oxigênio, há um carbono. Se há um carbono, há um nitrogênio.
Se é um cloro, lógico que é um cálcio. Se é um cálcio, entre íons que eles falam, né? Ou elétrons, ou prótons, que nos traz átomos, que nos traz campos fecundos que se relacionam às pistas, relacionado aos campos ligados à Cracolândia, com todo respeito, a Cracolândia, cocaína e outros campos que trazem emendas importantes. Anos atrás estava conversando com uma doutora, ela falou que gosta do Freud que defendia essa tese relacionado a um tipo de analgésico, né? Ou seja, um campo terapêutico, que era a cocaína na épocas passadas. Hoje ainda tem os campos de legalidades em alguns lugares, mas tem que trazer não exageros entre os suportes e sustentabilidades. Okay? Então, quando colocamos as questões do café, desde 1800, que alguns campos da área da farmacinética relacionam protocolos importantes entre essas classificações. Entre elas, nos traz panoramas ligados à saúde pública, saúde coletiva, as clínicas ligadas aos sentidos, que é com os autores, como coloquei aqui. Entre esses autores, ligado ao dicionário psicossocial, que fala o quê? Parâmetros importantes. Entre esses parâmetros, nos coloca concepções que relacionam correntes ligado às cadeias multiformes e uniformes. Ou seja, se eu colocar cálcio, colocar cálcio no carbono e colocar oxigênio ali no meio, vai trazer efeitos determinantes que eu preciso do oxigênio para ver maneiras que possam trazer para nós assuntos e acessões importantes. Como é que eu posso fazer? O oxigênio, tem alguns que falam que o oxigênio já está faltando, tem alguns termos de eficácia, mas eu preciso do oxigênio para treinar, fazer movimentos. Então, são o quê? Efeitos de tempo de reação que vai trazer coagulações. É lógico que as coagulações que regionam a região cerebral pode ser prejudicial entre saúde pública e a questão pública saúde. Mas qual é a maneira, eu quero dizer, entre a revista editorial, que eu falei que é o edifício, que são etapas, segundo o dicionário Bueno, 2010, nos coloca meio não de castrar ao ser humano, mas um meio de recadastrar ele no meio social. Não castrar, mas recadastrar ele no meio de identidade perdida onde ele está. Se há meios, há um fim. Se há meios, há alternativas. Eu já falei qual o significado de meios aqui, no campo da educação física e as suas relações entre o campo introspectivo relacionado ao corpo e a sua própria somatória. Aonde há uma soma, há uma concepção. E aonde há uma concepção, há uma somatória, que vai relacionar entre os veículos hermenêuticos fenomenais que ocorrem dentro dos climas. E aonde é o ambiente, há um sujeito. Aonde é o ambiente, há uma história. Aonde é o ambiente, ou seja, há uma fala. Aonde é o ambiente, há uma escrita. Entre o sujeito histórico, entre o seu desenvolvimento proximal ou relacional, que ele interage com outra pessoa, vai nos trazer processos ligados ao ensino e aprendizado. Entre o sujeito e o objeto. Entre o sujeito e a fala. Entre o sujeito e a escrita. Entre o sujeito e o campo histórico. Vai haver o aspecto crítico e acrítico. E esse campo acrítico nos traz essência. Quando eu coloco a palavra latinhar, vai nos trazer construções e desconstruções a todo dia que eu falo. Ok? Então, veja bem, todos os movimentos que eu faço aqui, relacionados, ou seja, já o movimento, aí, vai ajudar aí, ó. No caso, meu pai, tempo de reação ali, a bola, viu? Ele sorriu. Houve um tempo de reação. Aí se ele liberou serotonina, não sabemos. Vamos saber depois com alguns tipos de doutores a sua ressonância. Mas a bola que tocou nele, houve um campo afetivo, um abraço, um campo relacional. Nos traz o que? Uma psicoterapia, uma terapia psicomotora. Eu estou buscando aqui um esforço para trazermos um campo de uma teoria entre a prática, hemodiálise, né? Clínica, social, não sei, aí é muito forte. Hemodiálise nos traz cânceres relacionados a outros patamares.